pessoal, vamos para a aula 296, Lei Geral dos Gases Ideais. Vamos lá então para a aula de Lei Geral dos Gases Ideais. A Lei Geral, ela servirá para quando um gás sofrer uma transformação de estado. Como assim? Quando o gás está num estado 1 de pressão, volume e temperatura, nós já sabemos que as variáveis de estado nesse estado 1 se relacionam de acordo com a equação de estado que nós já vimos. Tá? Agora, no estado 2, nós temos também que a relação entre a pressão no estado 2, volume 2, número de mols no estado 2, R, e a temperatura 2 também é dado assim. O gás vai mudar o estado. O que é mudar o estado? Mudar o estado é mudar as variáveis de estado. Pressão, volume, temperatura, certo? Notem que se essa temperatura absoluta que está multiplicando, eu passar dividindo, eu obterei que P1 vezes V1 sobre T1 é igual a N1, número de mols, vezes R. Ok? Agora, se nós tivermos que P2 vezes V2, mesma coisa eu vou fazer, vou passar dividindo T2, será igual a N2 vezes R. Agora, eu estou imaginando, poderá ter questões que entram ou saem moléculas de gás, nós fizemos inclusive na aula passada. Nós vamos contar aqui que nessa transformação gasosa, o número de mols vai se manter constante, ou seja, não vai entrar e nem sair mols de gás, não vai sair moléculas de gás, N1 igual a N2. Então eu vou ter que NR aqui e NR desse lado vão ser iguais. Então, se N1R será igual a N2R, porque R é uma constante, R é uma constante, e N eu estou considerando, para a Lei Geral dos Gases, que o N não vai se modificar, o número de moléculas não se modifica. Então, nota, se N1R é P1V1 sobre T1, eu vou obter que pressão inicial no estado 1, volume no estado 1 sobre temperatura no estado 1, será igual ao quê? A pressão no estado 2 vezes volume no estado 2 por temperatura no estado 2. Nós temos aqui então uma lei chamada Lei Geral dos Gases Ideais ou Perfeitos, que relaciona um estado de um gás estado 1 com o estado 2. A única ressalva que eu faço é que vocês jamais poderão se esquecer que a temperatura tem que estar em Kelvin. A unidade de pressão tanto faz, desde que a unidade de pressão desse lado aqui seja igual a desse lado. Volume desse lado igual ao volume desse lado. A temperatura não tem escolha. Tem que ser absoluta, tem que ser então em Kelvin. Não esqueça que tem que somar 273 na graus Celsius para obter a temperatura em Kelvin. Tá beleza? Então tá aí, bem facilzinho, a chamada Lei Geral dos Gases Perfeitos ou gases ideais. Tá? Então sempre que um gás alterar o seu estado, vou fazer um exemplo bem simples para vocês verem como é que funciona isso aqui. Tá? Eu tenho, por exemplo, vamos pegar um gás, mas é bem simples, já que esse vídeo está curtinho, eu vou pegar um gás com 2 atmosferas, um volume, ele ocupa, vou pegar um gás ocupando o volume de uma garrafa PET de 2 litros. E vamos dizer que esse gás está a temperatura de 27 graus Celsius, ou seja, a temperatura é, soma 273, 300 Kelvin. Vamos supor que esse gás, por algum motivo, eu consegui comprimir esse gás até ele ficar com um volume final de 0,5 litros, 500 ml. Tá? Esmaguei esse gás. E esse gás, ele, além de ter o seu volume diminuído, ele teve a sua pressão aumentada para
por exemplo, 4 atmosferas. Tá? 4 atmosferas. Bom, o que eu devo ter feito com a temperatura? O que tem que acontecer com a temperatura desse gás para que ele passe desse estado para esse novo estado aqui de pressão e volume? Hein? Não sei, vamos ver. Quem vai me dizer isso é a lei geral dos gases ideais ou perfeitos. Ela é que vai me dizer qual será a temperatura final. Notem, pressão inicial, 2 atmosferas. Volume final, volume inicial, 2 litros. Temperatura inicial, 300 Kelvin. Tá? Então nós temos aí P1, V1 por T1, tá aqui. Tá? Agora vamos pegar o estado final, o estado 2. P2, 4 atmosfera, vezes 0,5 litros sobre a temperatura no estado 2. Pronto, agora eu vou saber a temperatura no estado 2. Então agora, corta atmosfera com atmosfera, litro com litro. Nota que eu tenho que 4 vezes 0,5, esse produto dá 2. Posso cortar um 2 daqui com um 2 daqui. Tá? Então eu vou ter o quê? Eu vou ter T2 vezes 2, porque um dos dois eu já cortei. Então 2T2 é igual, sobrou um aqui, 300 vezes 1, 300 Kelvin. Então tá ali, vou obter a temperatura no estado T2, que é 150 Kelvin. Se a questão te pedir a resposta final em graus Celsius, alguns poderiam argumentar, pô professor, tu me deu a temperatura em graus Celsius, tu pede a resposta final em graus Celsius, não posso botar graus Celsius? Não. Tu tem que ir de graus Celsius para Kelvin, fazer toda a conta, e agora no final aqui, a temperatura, tu teria que subtrair 273 para achar a resposta em graus Celsius, tá? Então, aqui ó, faz 273 menos 150, tá? Aqui dá 3, dá 2, dá 1, 123, tá? Então, menos 123 graus Celsius é a temperatura Kelvin, tá? Então, está aí uma aplicação, né, da Lei Geral dos Gases Ideais. Agradeço a presença de todos nessa aula, foi bem curtinha, na próxima nós já corrigiremos avaliando o aprendizado. Até a próxima aula, aquele abraço.